Bem-vindos para o nosso 17º Café com Especialistas. E hoje, contando com a presença do Dr. Paulo Geiger, que é tabelião do 26º Tabelionato de Notas. Me corrija se eu estiver errado depois, tá, Dr. Paulo? Então, antes de começar a conversar com o Dr. Paulo, agradeço bastante a audiência de vocês. Essa audiência tem ficado muito quantitativa e qualitativa, porque as pessoas estão assistindo muito mais tempo os nossos vídeos, o que é legal, porque o conteúdo está se tornando bastante relevante para as pessoas. A gente fica muito feliz de estar atingindo esse objetivo, que é a proposta do canal, né? Então, curte aí, deixa o seu like, compartilha com as pessoas, divulga para o máximo de pessoas que você puder, porque realmente são informações que agrega para todo mundo. Dr. Paulo, bom dia, muitíssimo obrigado. Não é a nossa primeira vez fazendo Café com Especialistas, né? Só que agora é o primeiro de forma online, não é verdade? Bom dia, Aristeu. Prazer em falar contigo. Muito feliz de estar aqui. Parabéns pela iniciativa, porque eu tenho assistido alguns episódios e todos eles são riquíssimos de informações. Eu espero também aqui trazer alguma coisa que seja importante para todos que nos ouvem e nos assistem aí. Legal. Dr. Paulo, primeiro para as pessoas poderem conhecer o senhor e saber ali um pouco mais do Dr. Paulo, conta um pouquinho a história para a gente do Dr. Paulo e quando que o senhor decidiu fazer a profissão de tabelião e em que momento isso se cruzou na sua vida? Olha, eu trabalhava lá em Porto Alegre, de onde sou originário, no tabelionato de protestos e passei a fazer concursos, né, lá pelo ano de 1995 e fui aprovado em alguns, até que passei aqui em São Paulo e decidi então assumir no 26º Tabelionato de Notas aqui em São Paulo. Então é uma carreira de vida, eu me formei em Direito, sou formado em Direito e ingressei no tabelionato, fui jornalista também, sou formado em jornalismo. Que legal. Então, quer dizer, eu faço escrituras têm a ver também com escrever e jornalismo também tem a ver com isso. Por isso eu sou muito grato a essa profissão, porque eu acabei integrando um pouco das duas formações, né? Com a própria redação das escrituras, eu busco simplificá-las para que sejam acessíveis e as pessoas possam ler e entender, mesmo as pessoas que não têm curso superior, né? Acho isso muito importante. O Brasil é muito cheio de rococós e as petições judiciais, às vezes a gente não entende. Eu tenho até um pouco de vergonha, porque muitas escrituras que eu vejo por aí, de outros colegas, a gente lê e não entende. As coisas não ficam claras, né? Então, eu acho que isso é a nossa profissão, a profissão de tabelião, de notário, é uma profissão que serve para formalizar juridicamente a vontade das partes, e essa vontade tem que ser muito reconhecível, muito fácil de ser compreendida. Esse é o grande valor da atividade. Sem isso, eu acho que vira uma burocracia vazia. Sim, eu concordo plenamente com o senhor, porque assim como na nossa área que envolve economia, tem muito economês, né, muito termos técnicos, no jurídico tem o juridiquês, que tem muitos termos, que isso que o senhor falou, democratizar o acesso, porque as pessoas às vezes não têm obrigação de entender os termos jurídicos, as colocações jurídicas, e fica meio desconfiada, né? Fala, puxa, tudo bem, eu confio, é um doutor que está fazendo, né? O direito tem que ser acessível. Mesmo agora nós vamos falar sobre sucessão, sobre família, sobre instrumentos que as pessoas podem utilizar para facilitar a sua vida. Se a gente não for claro sobre isso, afinal de contas, o que a gente está fazendo aqui, né? Exatamente. Eu concordo muita clareza. plenamente. Exatamente. Doutor, e uma dúvida que eu sei que, pelo menos os clientes que eu converso, todos eles ficam, assim, ficam com dúvidas, né? Existem alguns tipos de cartórios, né? Tem o cartório de registro de imóveis, tem o cartório de títulos e tem um que faz os dois, é isso? São 5 tipos de cartórios que são chamados extrajudiciais.
vocês têm os cartórios judiciais, esse não é desses que nós estamos falando aqui, né? Esses auxiliam os juízes lá no andamento dos processos. Certo. Mas fora do judiciário, chamado extrajudicial, a gente tem 5 tipos de tabelionatos e registros. O primeiro deles, todo mundo vai ver do início da vida até o final, né? Que é o de registro civil, que vai registrar casamento, nascimento e o óbito e as demais intempéries, né, do caminho, separações, divórcios, até mesmo a perda da capacidade, né, interdição, uma tutela, uma curatela, uma emancipação, tudo é registrado no Registro Civil das Pessoas Naturais. Depois você vai ter o registro de títulos e documentos de pessoas jurídicas, onde se faz o registro da sociedade simples, e se você quer fazer uma notificação para notificar um credor ou um sócio que há algum problema, então esse é o cartório que a gente chama de RTD, né? E finalmente, o último registro é o registro imobiliário. A propriedade no Brasil só se adquire com o registro, é um sistema que a gente chama de sistema germânico, né? Porque ele é pensado e copiado da Alemanha. Então, você faz a escritura ou faz o seu contrato bancário de financiamento, mas a propriedade você só adquire quando faz o registro, né? Até lá você tem direitos que chamados direitos pessoais, né? Das relações entre as partes, né? E depois você tem os tabeliães, o tabelião de protesto, que simplesmente se dedica ao protesto das dívidas, né? E o tabelião de notas, que aí sim ele é responsável por fazer a redação dos atos que as pessoas queiram da forma legal, na expressão da lei, né? Então, você quer fazer uma compra e venda, é obrigatória que seja feita por escritura pública quando ela passar de 30 salários mínimos. Mas os demais atos, todos os demais atos da sua vida, você pode fazer por escritura pública, como, por exemplo, uma escritura de união estável, uma escritura de namoro qualificado, ou mesmo uma escritura de aluguel, de penhora, qualquer coisa, você pode fazer por escritura pública de modo eletivo. Você escolhe, olha, eu quero dar a fé pública do tabelião aqui, porque eu acho que isso agrega valor no meu negócio, né? Então, esses são os 5 tipos de tabelionatos. Além disso, a gente tem tabelião de contratos marítimos, que só tem em Manaus, Belém, Rio de Janeiro e Paraná. São exceções que não vale nem a pena citar, viu? Legal. E aí o senhor falou agora um novo, que União Estável eu já conhecia, mas namoro qualificado, essa é novidade. Isso é muito importante, porque envolve, hoje as relações estão muito mais fluídas, né? Sim. Então, a maior parte das pessoas está divorciando. Antigamente, raras as pessoas divorciavam ou separavam, né? Era, sei lá, era 10%. Hoje, com a facilidade do divórcio, já passou o número de pessoas, o percentual de pessoas que se divorciam e separam é superior a 50%. Então, essas pessoas, elas vão reincidir, né? Elas vão tentar de novo o amor. E vão fazer uma união estável, ou vão ter diversas relações como um namoro. Aí nós temos um problema. A justiça, ela considera que a união estável é um fato, né? Ainda que eu discorde, eu acho que hoje em dia a gente já pode falar que a união estável também é um contrato, né? Porque as pessoas sabem que dali decorrem direitos, obrigações e efeitos, né? E a questão é que a união estável, ela provoca o efeito sucessório. Ela hoje está praticamente equiparada ao casamento em todos os termos, nos efeitos sucessórios em todos os termos. Ou seja, se você tem uma união estável, a sua companheira ou companheiro vai suceder, não importa o que você diga. Então, com isso, você entra na possibilidade de fazer um namoro qualificado, que até posso falar, no meu caso pessoal, é a minha situação. Eu tenho, depois que divorciei, eu comecei a namorar e hoje em dia eu tenho um namoro chamado namoro qualificado, porque já são 7 anos de relação e a gente vive em casas separadas, tem famílias separadas e tem patrimônios separados. E nós não temos a intenção de constituir famílias, porque nós temos 2 famílias. Então, você veja bem a importância de, ao menos, fazer essa contratação e também um testamento
porque aí você vai controlar um pouco os efeitos da sua relação, seja o namoro, seja a união estável. Em ambos os institutos, é importante que você domine as ferramentas que tem para poder chegar naquele objetivo que deseja. Você quer que a sua companheira, seu companheiro seja seu sucessor? Ok, basta declarar. Ou senão, se você não quer, então faça um namoro qualificado, faça um testamento, e aí você vai dizer que aquilo ali é um namoro qualificado e vai dizer que aquela pessoa, seu companheiro não participará da sucessão, ou se participar da sucessão, vai participar em determinadas condições, né? Isso são ferramentas imprescindíveis hoje para mais de 50% da população, seja com ricos ou pobres. Eu gosto de falar, porque isso a gente pensa sempre que é quem tem patrimônio, mas muitas vezes as pessoas têm um pouco patrimônio, têm só uma casinha, e às vezes elas precisam também fazer esse tipo de planejamento e de execução para dominarem a sua situação fática de uma forma de acordo ao direito, né, e ao que eles buscam como efeito, né? E isso o senhor comentou, e é muito interessante, porque, como o senhor sabe, nós somos um family office, né? E eu brinco que o nosso grande trabalho aqui é cuidar da vida dos outros. Então, nesse trabalho de planejar toda a estruturação patrimonial desse cliente, a gente se depara com algumas crenças, né? Então, por exemplo, a pessoa tem um cliente nosso que ele falou assim: eu sou casado com separação total de bens. Então, porque a gente estava falando de sucessão e tal, ele queria deixar para os filhos, porque era o segundo casamento e cada um ia entrar com a sua cota. Eu falei: tudo bem, mas se o senhor faltar, a sua esposa atual, ela é concorrente com os seus 2 filhos. Então a herança vai ser em 3. Ele: não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Nossa, ele ficou assustado, porque não era o objetivo, não que ele não quisesse, mas era o acordo que tinha, né? E o acordo com a família também. Então, existe uma coisa que é a separação de bens e é o efeito de sucessão, né? Então, você tem que organizar isso de uma forma, porque os relacionamentos, como o senhor bem disse hoje, eles estão numa esfera em que as coisas começam a se comunicar, né? Infelizmente, no Brasil, a separação de bens não é total separação de bens. Começa que... Ela não é meira, né? Os patrimônios se a relação durar muito, se o casamento durar muito, vai haver a chamada confusão. Isso é uma expressão jurídica, confusão patrimonial, pode haver. Então, tem que sempre cuidar para que não haja confusão patrimonial durante a relação. Nos títulos aquisitivos, Nos títulos aquisitivos, tem que informar quem é que é o proprietário, que aquilo está sendo adquirido com recursos próprios e exclusivos. Essa é uma providência em vida. Para a sucessão, é imprescindível fazer o testamento. Esse teu cliente, ele tem que fazer um testamento a favor dos 2 filhos, porque aí, de qualquer modo, ele já reduz a participação da esposa. A mesma coisa se aplica para a companheira, em caso de sucessão. A gente aqui eu brinco um pouco, né? Porque a gente mata muita gente aqui na mesa, né? Ele tem 2 filhos, e se os 2 filhos morrerem, como é que fica, né? Sabe? A gente tem que fazer todas as possibilidades, porque pergunta para o teu cliente quantas vezes vocês viajam os 3 juntos num avião ou num carro, ou estão numa casa os 3 juntos e pode cair o teto e matar todo mundo. É uma hipótese muito remota? É uma hipótese remota, mas teve já sucessões que eu acompanhei que aconteceu uma tragédia familiar grande. Então, a gente vai fazendo todas as chamadas substituições, todo o planejamento sucessório dentro do testamento, ou também, inclusive, nas doações com usufruto, né? Sim. Ou sem reserva de usufruto. Nós falamos de um tema, doutor, e que eu sei que as pessoas também têm muita dúvida quando se trata de bem de herança, né? Então, por exemplo, nós estamos vivendo um caso agora de uma cliente em que ela recebeu uma herança e vai comprar um imóvel.
E aí ela estava querendo saber como funciona. E eu lembro que nós conversamos há um tempo atrás que, assim como o senhor falou ali do declarar que é feito com bens próprios, né, recursos próprios na compra, por conta da confusão patrimonial, na hora que você vai fazer uma escritura, se você não tem uma hold ou se você não tem uma estrutura e tem um dinheiro que vem de herança e você está comprando ele, é muito importante citar na escritura que, por exemplo, 50% do valor é proveniente de herança, né? Isso inclusive dizendo a origem, né? Veio da herança tal, do inventário tal, e se puder colocar o companheiro ou cônjuge para assinar junto, ainda aí fica mais protegido, né? É uma situação que, assim, se a gente tivesse de fato no Brasil uma separação de bens, estaria resolvida, né? É que a nossa sociedade, o nosso legislador, o judiciário são muito conservadores no sentido de que são protetivos do cônjuge ou companheiro, né? É uma coisa que vem das nossas tradições aí, portuguesas. Não é só cartório que vem da tradição portuguesa. Aliás, cartório não vem da tradição portuguesa, mas o pessoal pensa que vem. A gente tem cartório no mundo todo. Sim. Agora, 91 países. Agora, ingressou na sexta-feira, ingressaram o Cazaquistão e um outro país, o Kurdistão. Cazaquistão e Kurdistão, uma coisa assim. Ingressaram na União porque tem lá os mesmos tipos de tabeliães que existem no resto do mundo, né? Entendi. E as pessoas têm essa questão de que tudo tem que passar no cartório e tal, mas o cartório é importante porque ele dá a fé pública, né, doutor? Até uma das coisas que a gente vai comentar aqui são os serviços de assinatura digital, tipo DocSign. O cartório tem o próprio DocSign deles, né? Que tem a fé pública ali, né? Que pode vincular a assinatura registrada, não é isso? Esse é um instrumento novíssimo e tem que ser muito divulgado, que é o e-notariado, que foi criado lá em março de 2020 por conta da pandemia, mas ele já tinha, claro, já tinha sido planejado e ele não surgiu do nada. A gente vem trabalhando nisso há muito tempo e finalmente com a pandemia foi regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça e todos os atos que você pode fazer num tabelionato agora pode fazer via remota pelo seu celular ou pelo seu computador. Então, o primeiro deles é o certificado digital. Você pode ter um certificado digital através do padrão ICP Brasil, que esse é pago, né? E pode também obter um certificado digital padrão e-notariado, que é de todos os tabeliões brasileiros. E esse é gratuito e você leva no seu celular. Então, pode assinar os atos todos, pode assinar por esse certificado gratuito ou mesmo com o certificado ICP Brasil. E se você estiver, por exemplo, no exterior, numa viagem, precisa fazer uma procuração urgente, acesso ao e-notariado está tudo muito simples. Muitas pessoas têm parentes no exterior há muito tempo, né? Se essas pessoas tiverem deixado uma firma aberta em qualquer tabelião brasileiro, agora é possível emitir o certificado para eles. Aqui no Brasil, a gente faz uma emissão de certificado remoto e ele assina de onde eles estiver sem precisar vir ao Brasil ou passar procuração. Os consulados brasileiros, por conta da pandemia, estão todos fechados, não estão prestando serviços. Então, está uma situação muito difícil para pessoas que têm alguma relação com o exterior. Então, o e-notariado veio para colocar todos os atos dos tabeliães no meio digital. Você poderá fazer tudo remotamente, inclusive os testamentos. Eu já fiz alguns testamentos de modo remoto, né? Ai, que legal. Isso é uma novidade. Eu não sabia que estava para fazer todos os atos através do e-notariado. Isso é uma grande evolução, né? Porque dá mobilidade, dá escala e tem uma segurança jurídica do ponto de vista da sua assinatura ali, né? Porque a preocupação, às vezes, dessas assinaturas eletrônicas é que vai no seu e-mail e qualquer um assina, né? Mas com o certificado digital é só você que tem acesso, né? Não, o e-notariado, a gente tem uma grande
dúvida quanto ao e-notariado, porque o tabelião, ele verifica, em primeiro lugar, a sua identidade, tem que ter certeza da identidade, e hoje, a gente, abrindo parênteses, né, um dos maiores crimes que existe no planeta inteiro é o furto de identidade. Sim. Não é um dos maiores, é o maior crime existente no mundo inteiro, é o furto de identidade. O sistema bancário, o sistema de cartão de crédito, bem sabe o que é isso, né? E o tabelião também. A gente, então, tem que primeiro identificar muito bem as partes e verificar que ela está com lucidez, com capacidade e não está sob coação. Então, o nosso dilema é o seguinte: será que não tem um cara com uma Uzi aí do teu lado, e se tu disser que tu quer fazer um contrato, tu não está sob coação? Então, quer dizer, é uma hipótese assim que a gente diz, não, deixa de lado, que se tiver esse problema de coação, isso tem que ir para o judiciário. E não importa, as pessoas têm que ter a prestação do serviço notarial de um modo regular, mesmo em meio eletrônico. Então, a gente suplantou isso aí. Tem países que até hoje não tem esse tipo de atendimento. O Brasil foi pioneiro, viu? Porque a gente assumiu que é mais importante uma prestação de serviço célere e em conformidade com o que a gente tem hoje. Hoje está todo mundo com celular na mão. Sim. Eu vejo os acessos ao meu site, 99% dos acessos são de mobile, de celular. 99%? 99%. 1% é feito por desktop. E agora tem um percentual também que acho que na nuvem, não sei bem o que é. Mas assim, flagrantemente, o celular virou o meio de comunicação das pessoas, o meio de relação das pessoas. Então, se você presta um serviço público e não está no celular, você não está prestando um bom serviço público, né? Então, a intenção foi essa, o serviço está funcionando muito bem, eu não vejo a hora de ver passar está crescendo mês a mês, né? Eu quero que em algum momento seja maior o volume de atos que a gente faz remotamente do que presencialmente. Muito bom. Doutor, voltando aqui um pouco para a ideia dessa nossa conversa, que é falar do planejamento das famílias, nessa questão de estruturação e de conhecer alguns atos do cartório, eu lembro que uma vez nós conversamos e o senhor comentou que, na época, 30% dos inventários que eram abertos, eles não eram concluídos por falta de planejamento, porque a família não tinha como honrar o custo de sucessão, né? É o que a gente fala de inventário rico e herdeiro pobre, né? Esse número continua, assim, eu não sei como é agora em função, talvez, da pandemia, muitas pessoas, que como teve um evento muito forte, né, fora da curva de falecimento, se esse número não deu uma distorcida. Olha, eu não saberia te dizer exatamente o percentual, mas é um volume grande e ele afeta muitos advogados, né? O advogado pega o inventário para fazer e para assessorar a família e no meio do processo a família descobre que não tem recurso para pagar os impostos, né? E aí tem que alienar bens, e aí para alienar bens tem que solicitar alvará judicial, porque o bem é de uma sucessão, né? Então, é um procedimento muito complicado. Aí, cabe ao planejamento, né, o trabalho que vocês fazem aí, sempre fazer uma provisão para o pagamento dessas despesas, né? Isso é importantíssimo, que as pessoas tenham uma provisão, ou senão os herdeiros têm que se compor para liquidar, fazer uma liquidação parcial do patrimônio e fazer frente aos custos. Mas esse número é expressiva, não sei se é 30%, pode ser mais, pode ser um pouco menos. Mas, olha, é volumoso. Eu te digo porque a gente aqui, quando alguém nos procura, a gente abre ainda temos, né, o papel, né? Sim. Então, a gente abre um chamado dossiê, que é um envelopão, onde a gente vai botando a documentação das pessoas. Então, se a gente percorrer os armários aqui do tabelionato, você vai ver pilhas de envelopes de inventários que estão parados. Inventários estão parados. Ou porque um pequeno número porque as pessoas não se compuseram e um grande número porque as pessoas não têm os recursos necessários para pagar o imposto. O imposto aqui no estado de São Paulo é 4%, em alguns estados é um pouco mais. E nós temos um projeto de lei aqui em São Paulo que deverá ser votado antes do Natal, que é para subir esse imposto, né? Então, fiquem avisados aí os que estão
os que não concluíram seus inventários vai ficar mais pesado, viu? Bem mais pesado. Se já estava ruim, pode piorar um pouco mais, né? Pois é. A gente tem que dar notícia boa e notícia ruim. Exatamente. Doutor, e aí tem uma questão que a gente gosta muito de usar, que é o VGBL, né? O Plano de Previdência, o VGBL, que está na carteira de seguro de vida, que os recursos financeiros, ele não compõe o inventário, né? E tinha uma discussão sobre tributação disso, que pagaria TCMD, não pagaria TCMD. Acho que isso está meio pacificado, já que não paga TCMD, e esse recurso do VGBL vai direto para o beneficiário indicado na apólice, né? Eu participei de um grupo de estudos na Associação dos Advogados, com a participação de fiscais da Fazenda, e de advogados e tabeliães, né? Nesse grupo de estudos, a gente percebeu que o VGBL e o PGBL, eles têm natureza securitária. Então, portanto, o fato gerador, para usar essa expressão jurídica, né, o nascimento desses direitos é o falecimento da pessoa, do titular do direito. Então, com isso daí não entrega, não vai integrar, não vai fazer parte da herança dessa pessoa. Vai ser um seguro que vai ser pago aos herdeiros. A Fazenda, evidentemente, não gosta muito desse tipo de solução, mas houve recentemente uma decisão do STJ em que se disse que não integra, que de fato o VGBL, não se falou de PGBL, o VGBL não integra a sucessão, em contrariedade ao que pretendia a Fazenda aqui do Estado de São Paulo, né? Então, isso é um precedente, não chega a ser uma jurisprudência consolidada, mas eu tenho para mim que a tendência... um caso julgado e um consenso, ele pode virar. Né? Isso, veja bem, isso é o que chega lá no STJ, quer dizer que nas decisões intermediárias, pode ser que a totalidade dos casos tenham sido julgados a favor do contribuinte, né? A favor dessa decisão, que me parece ser a decisão mais adequada, porque senão, diga logo, né? Não é securitário, porque a gente tem que trabalhar com aquilo que a lei diz. Se a lei diz uma coisa e depois a jurisprudência diz outra, a gente tem insegurança jurídica. Sim. E o Brasil, felizmente, está lutando muito contra. Nós já percebemos que a insegurança jurídica é muito mal para os negócios e muito mal para a população. Não pode ter coisa mais difícil de tu ser surpreendido por uma mudança no entendimento que todo mundo tem da lei, né? Isso não pode acontecer em nenhuma sociedade civilizada. Isso é um avanço, considerado um avanço civilizatório, né? As regras do jogo têm que ser conhecidas. Tem uma economista que eu gosto muito dela, a Vitória Werneck. Acho que o doutor até conhece ela, né? Da Icatu, exatamente. E ela fala 3 pontos, mas 2 me chamam muito a atenção dos pontos negativos do Brasil, né? E o primeiro é a falta de previsibilidade, porque principalmente no governo Dilma, né? Quer dizer, a inflação estava em 6, mas e a meta era 4. Então, mas qual é a inflação que você se programa? E às vezes para as empresas, principalmente no exterior, que não tem inflação, fazer essa previsão é importante. Então, ela fala que o Brasil é um país muito difícil de previsibilidade e tem uma insegurança jurídica muito grande, que também foi na época da Dilma que ela deu a canetada de baixar o preço da energia elétrica, de subsidiar alguns preços. Depois, no ano seguinte, veio aquela estirão de custos administrativos, né? Porque o governo segurou tudo, né? Então, é exatamente isso, essa falta de previsibilidade jurídica que atrapalha bastante o país, né? E os negócios. E o litígio, quando alguma coisa vai a litígio, o bônus do litigante é o tempo, né? Então, algumas pessoas litigam para ter o bônus do tempo, que o judiciário demora para julgar. Por isso que os sistemas alternativos de resolução de conflitos, como é o caso da arbitragem, que é um pouco cara, e da conciliação e mediação, que é mais barato. Por sinal, a gente faz conciliação e mediação aqui no Tabelionato, também é um dos novos serviços, né? Então, por isso que esse tipo de resolução de conflitos, de solução, está sendo mais buscada, né? Ao menos pelas pessoas que estão de boa fé e que não querem fazer uso do tempo num litígio para ganhar algum benefício, né? Para ter algum benefício.
Mas isso a gente tem que lutar no Brasil com todas as forças para ter uma previsibilidade, né? Doutor, então, para uma família que está pensando em fazer uma estruturação patrimonial, um planejamento de sucessão, de proteção patrimonial, que instrumentos nós podemos utilizar dentro do cartório? Olha, o planejamento sucessório ele tem diversas ferramentas. E a gente tem alguns padrões, mas nem tudo se encaixa nos padrões. Aqui no tabelionato, a gente trabalha muito fortemente, em primeiro lugar, na prevenção, fazendo essas escrituras de união estável e dos contratos de namoro. Isso é assim, lá na faixa de que, quer dizer, das relações pessoais, daí a gente já está planejando a sucessão. Ele já está organizando patrimonialmente aquela escolhendo o regime de bens. Por exemplo, numa união estável, você já escolhe o regime de bens. Sim. E o regime de bens, ele tem, claro, diferentes impactos na sucessão. A mesma coisa para o contrato de namoro. No contrato de namoro, você está dizendo, olha, não tem sucessão, viu? Pelo amor de Deus, não me coloque sucessão nesse negócio. Então, o contrato de namoro, ele serve tanto para o menino de 18 anos, que conheceu a menina de 19 na balada, se apaixonaram e estão morando juntos há 3, 4 meses, estão naquela paixão fulminante da adolescência, quanto para aquelas pessoas mais velhas, especialmente para as pessoas mais velhas, que já têm o seu patrimônio consolidado, já têm as suas famílias consolidadas, têm os seus cabelos grisalhos ou a sua falta de cabelo, né? E não querem, né? Eles não querem misturar os patrimônios, nem podem misturar os patrimônios. É uma coisa que vai causar insegurança jurídica, vai causar conflito familiar. Então, esses instrumentos são os primeiros que eu gostaria de salientar, até repisar o que a gente já falou. Sim. Agora, concretamente, quando alguém começa a planejar a sua sucessão, vai utilizar o testamento ou a doação com reserva de usufruto ou sem reserva de usufruto. E poderá também constituir holdings, aí dependendo de um planejamento que faça o advogado e o contador. O tabelião entra muito superficialmente nisso daí, porque isso envolve constituição de sociedades e normalmente não é feito aqui no tabelionato. Mas eu queria falar então do testamento e a doação com reserva de usufruto. Acho que os dois instrumentos têm que ser sempre utilizados para aquelas pessoas que têm um patrimônio maior. Um empresário, por exemplo, ele fazendo o seu planejamento, ele pode verificar em que momento ele vai fazer doações com reserva ou sem reserva de usufruto para os seus filhos. Essas doações poderão ser o controle acionário ou de cotas das suas sociedades empresariais, poderão ser com reserva ou sem reserva. A reserva, a doação, ela tem de diferente do testamento, é que o doador ele vai pagar o tributo. Ele poderá postergar o tributo, mas ele normalmente já paga o tributo para evitar esse problema de deixar esse encargo grande para os filhos ou para os seus herdeiros, né? Então, o bom da doação é que mata o tributo, já faz o registro, e quando a pessoa falece, os herdeiros, o que eles fazem? Eles pegam a certidão de óbito e levam no cartório de registro imobiliário ou na junta comercial e fazem a averbação do óbito. E está resolvido. Por R$20, R$30, está feita a transmissão imobiliária. É claro que é uma escritura... Medida, né? É que toda a burocracia ela é antecipada para o tabelionato. A gente vai verificar tudo, vai recolher o imposto, e aí quando a pessoa falece, os herdeiros ficam muito felizes da vida, porque não tem quase nada para fazer, né? Esses bens, evidentemente, como já foram doados, não integram na sucessão. E no testamento, a doação com usufruto não impede o titular o usufrutuário, né? Eu faço usufruto para os meus filhos, né? Para mim. Então eu continuo tendo poderes sobre os bens e imóveis e imóveis, né? Você tem o usufruto, né? Os seus filhos vão ficar com a chamada nua propriedade, que é a propriedade dos bens. Aí tem um problema, se você precisar vender esse patrimônio, você tem que ter o acordo dos seus filhos, porque ninguém compra, você não vai ter a propriedade, os seus filhos vão ter a propriedade. E os seus filhos não vão poder vender porque ninguém compra uma propriedade que tem um usufrutuário que não se sabe quanto tempo vai viver, né?
Esse usufruto, aliás, ele pode ser feito por um prazo certo ou pela vitalício, né? Normalmente se faz vitalício. Então é importante que a pessoa saiba que ele não pode, no planejamento, ele não pode doar tudo para os filhos, porque eventualmente ele vai precisar do dinheiro e vai ter que ter a concordância dos filhos para vender esses bens, para alienar esses bens, para fazer ter liquidez nesses bens. E eu já tive, assim, foram raríssimos os casos de pessoas que vieram na minha mesa aqui pedindo, olha, quero desfazer a doação porque eu preciso muito vender esses bens e os meus filhos não querem vender. É muito raro, mas pode acontecer. Então, você vai fazer aquela doação, adiantamento, chamado adiantamento da legítima, para os seus herdeiros, daquilo que você tem uma disponibilidade e não vai precisar vender. Se você não tiver nesse caso, aí você tem que fazer o testamento. E no testamento, você pode fazer por percentuais ou por determinados bens. Então, se você pode, por exemplo, quer favorecer a sua esposa, o seu marido, deixa a totalidade da parte disponível para a sua esposa. Então, o que é a totalidade da parte disponível? É 50% do seu patrimônio. Tá? Então, essa pessoa já tem, por exemplo, se for casado no regime da comunhão parcial e tem bens que construíram juntos, ou no regime da comunhão universal, essa pessoa já é meieira, já tem 50% do patrimônio. Então, ela vai ter mais 50%, ou seja, vai ficar com 75%. Os filhos, quando morreu o primeiro, né, a gente normalmente faz o testamento dos dois, quando morre o primeiro cônjuge, os filhos têm direito a receber 25% da herança. Tem um problema nisso daí, que é o problema que se você passa 50% para alguém, você vai pagar mais 50% de tributo, né, do ITCMD, do Imposto de Transmissão. No total dá 2% a mais, quando você trata do patrimônio do casal, do patrimônio 100%, né? Então, é um custo a mais, mas se você quer proteger o seu cônjuge, o seu companheiro, é isso que deve ser feito. Por outro lado, você quer proteger os seus filhos e já passar por os filhos sem que haja intervenção de terceiros, você vai deixar a totalidade da parte disponível para os seus filhos. A hipótese também eu tenho muitos clientes aqui que têm um casamento antigo com filhos formados e tem um casamento novo com filhos novos, ainda nem são maiores, né? Então, eles querem proteger o filho menor, inclusive por conta da educação, da saúde da criança, né? Aqui. Então, eles fazem uma calibragem de proteção a esse filho menor, inclusive porque muitas vezes já pagaram todo o estudo dos filhos maiores, já deram imóveis para os filhos maiores, então eles protegem um pouco mais a segunda relação, a segunda ou terceira relação. E tem aqueles casos, a gente tem que mencionar, né, do cidadão que não sabe se tem um filho fora do casamento. Ele sabe, mas ele não admite, né? Então tem esses casos em que, sabe, ele tem que fazer o testamento a favor dos filhos que ele reconhece como tais, porque aí ele reduz um pouco aquilo que aquele outro filho tem direito. E eu não estou falando aqui de retirar o direito daquela pessoa que tem legítimo direito. Estou dizendo que isso é uma manobra que a pessoa pode fazer, uma manobra legal que pode fazer, né? Até porque a então, para isso, faz no o Brasil testamento. ela é bem quadradinha, né? E você tem a legítima, a necessária, né? Então, os herdeiros necessários, é bom a gente falar que os herdeiros necessários são os filhos, os descendentes, os ascendentes e o cônjuge ou companheiro. Existe uma discussão doutrinária, esse o companheiro é ou não é. Mas eu prefiro optar por que seja, porque para as pessoas terem, então, um planejamento, aquelas pessoas que têm relações de união estável, que se preparem, ou seja, se a justiça considerar que é herdeiro necessário, então eu vou me preparar para isso, né? É importante também dizer que no testamento as pessoas podem deixar a empresa para um filho e os imóveis para outro filho, ou fazer uma calibragem disso daí. Também buscar evitar que os filhos fiquem todos como condôminos nos bens todos. Isso não é legal, porque se você tem 3 conjuntos comerciais e tem 3 filhos, é melhor você deixar um conjunto comercial para cada filho,
Porque senão depois, para eles terem a propriedade inteira de um conjunto, eles vão ter que fazer permutas, e a permuta vai gerar o imposto de transmissão, o ITBI. Essa é a vantagem da holding depois, né? Isso também. Se a pessoa tem uma quantidade de patrimônios e quer deixar o condomínio, a holding faz essa função, né? A holding é especial para isso. A holding patrimonial é muito boa para isso. Enfim, o testamento ele é um instrumento muito bom e tem que sentar na mesa com advogado, tabelião e verificar qual é a melhor condição para fazer o planejamento sucessório da pessoa segundo a especificidade do que ela tem nas suas relações familiares e patrimoniais, né? E tem um instrumento também, doutor Paulo, que esse eu aprendi com o senhor, fazendo o testamento de um cliente nosso, que é o DAV, né? O Diretiva Antecipada de Vontade, que é o que a gente chama daquela pessoa do incapaz, né? Então, porque quando você morre, a coisa resolve. O problema é quando você fica inválido ou sem consciência ou incapacitado de tomar decisão e ali como é que fica se a pessoa ele é dono de uma empresa, né? Ou precisa vender um imóvel, precisa fazer, e se ele está tudo no nome dele, que é muito comum, né? Os bens estarem no nome de uma pessoa, e essa pessoa fica incapacitada, fica internada ou fica no estado vegetativo, não se resolve nada, né? Tu já até me falaste, né, do caso do Schumacher, né? Uma pessoa jovem, milionária, bate a cabeça no local e fica numa cama, né? O testamento, a diretiva antecipada de vontade é chamada testamento vital por tradução do Living Will americano, né? E ele está sendo regulamentado em muitos países do mundo. Aqui no Brasil a gente ainda não tem lei, mas é possível se fazer o que o Conselho Federal de Medicina chamou de diretiva antecipada de vontade, direcionada muito para o tratamento médico, para a pessoa fazer escolhas de tratamento médico. Olha, eu quero que me salvem a todo custo. Então, usem todo tipo de ferramenta da medicina para me salvar. Me deixem em coma 30 anos, se for necessário. Ou não, eu quero que me desliguem, não façam amputação dos meus membros, eu quero que não me deem alimentação nem água, eu quero morrer logo, se eu ficar numa situação de incapacidade, né? Então, as pessoas podem fazer o que chama a distanásia, são todos os procedimentos, né? E a ortotanásia são aqueles de minorar o sofrimento e deixar que a pessoa parta de acordo com o que a natureza daria para qualquer ser humano, né? A distanásia não, a distanásia você vai usar a medicina a todo vapor para manter vivo. Então, a gente partiu da DAV para tratar também de outros aspectos da vida das pessoas, especialmente os aspectos negociais. Então, se a pessoa é empresário, a gente já coloca também na DAV, ou faz em documento apartado, se o advogado ou a parte quiser, faz uma procuração, um mandato chamado mandato duradouro para fins empresariais. Então, indica qual é a pessoa que vai cuidar da empresa. Isso também pode envolver um acordo de acionistas ou de cotistas. É importante combinar também isso, né? Pode constar no contrato social, né? Ou na... pode contar. Isso aí pode até constar em contrato social, exatamente. Os advogados que eu trabalho, acho que fazem mais em acordo de acionistas e cotistas. E, sobretudo, quem é que entra na empresa nesses momentos, né? Será que eu quero que a minha companheira tome as decisões da empresa, ou ela é uma ótima companheira, mas na empresa ela não iria bem, né? Então, eu posso estou falando até dos filhos, eu estou desconfiando da companheira, mas pode ser o companheiro e pode ser os filhos também. Então, eu posso indicar um terceiro de fora, o meu irmão, ou mesmo um gerente, né? Eu sou o titular aqui do escritório e acontece algum problema comigo, eu posso fazer essa diretiva antecipada de vontade e dizer que, no caso da minha incapacidade,
a decisão pode ser feita pelo Diego, por exemplo, na falta do Diego pelo Luiz, na falta do Luiz pela Luciana, e assim... Isso é um mandato, e esse mandato ele vale enquanto você estiver incapacitado. No momento que você morre, aí ele se extingue, né? Sim. Mas enquanto estiver incapacitado, e até que alguém, por exemplo, poderá ser que você fique tanto tempo incapacitado que alguém faça a sua interdição. E aí, é claro, a interdição ela vai substituir o mandato, ela também revoga o mandato. Mas é um instrumento muito bom, e hoje é um instrumento... Por exemplo, no caso da Covid, né? Teve pessoas, e a gente até conhece pessoas próximas, que ficaram 40 dias, 45 dias incapacitados. E você tem conta para pagar, você tem decisões para tomar na empresa, você tem folha de pagamento, impostos, a vida segue, né? Então, num caso desse, por exemplo, como o senhor falou, é um short time, né? Ele funciona muito bem, né? E também a gente tem graças a Deus a medicina evoluiu muito, que a gente hoje já tem quase uma certeza. Todo mundo que envelhecer vai entrar numa demência senil em algum momento da vida, né? Então, antes de entrar na demência senil, tem que fazer ou a DAV ou uma procuração. Faça uma procuração com aquele filho, para o cônjuge, para que os seus negócios sejam obter a mesma pensão, né, do INSS, benefícios previdenciários. Precisa ter um documento para quando bate aquela perda de consciência, né, que eu acho que todos nós teremos em algum momento, né, graças à medicina. Então, não é só bater a cabeça num acidente de automóvel ou nas pistas de Aspen, né? Qualquer evento, como eu falei do Covid, que a pessoa precisou ficar entubada, afastada, um evento desse de doença, né, que evolui, um Alzheimer, uma doença senil, enfim, alguma coisa nesse sentido, né? Muito bom. Doutor Paulo, no começo da nossa conversa nós falamos do e-notariado, que as pessoas podem, no exterior, fazer alguns atos jurídicos, né? E o cartório também, aqui no Brasil, ele pode ajudar muito quem pensa em fazer uma estruturação fora do Brasil, ou que mora fora do Brasil, né? Que são os apostilamentos, né? Me corrija se eu estiver errado, porque às vezes você está constituindo uma empresa ou está fazendo um negócio lá fora que precisa de uma tradução juramentada, não sei se eu estou misturando muito termo, mas, enfim, ele precisa de alguém aqui no Brasil que dê legitimidade ao que ele está fazendo lá fora e vice-versa, né? Exatamente. Não, isso aí, hoje em dia, está muito utilizado. É fundamental a gente falar disso. Tem muita gente indo morar fora, tem muita gente, às vezes, não definitivo, fazem cursos fora, precisam provar, então, os seus cursos aqui do Brasil. Então, pela Convenção de Haia, esses documentos têm que ser apostilados, né? E aqui no Brasil, o Conselho Nacional de Justiça, a questão de uns 7 anos, definiu que os cartórios fariam o apostilamento, porque antigamente era uma coisa muito difícil, as pessoas tinham que mandar para um órgão do Itamaraty, lá em Brasília, os documentos com as suas traduções juramentadas, e isso demorava 6, 7 meses. Quando o CNJ permitiu que os tabeliães fizessem esse procedimento, deu o prazo de 5 dias, ou seja, a gente poderia fazer em 5 dias. É muito mais rápido. Atualmente, você chega aqui, eu faço na hora. E assim, se você chegar com um documento traduzido, como normalmente as pessoas chegam, né? É na hora e sai muito barato, né? Agora de cabeça não sei o preço, mas em relação ao que custava de burocracia e de custos, é muito barato. Então as pessoas que querem abrir empresas lá fora, que querem fazer cursos lá fora, que vão ter a sua vida lá fora, tem que fazer o apostilamento. O apostilamento brasileiro, para nosso orgulho, ele é muito bom, porque ele sai com um QR Code, ele tem ainda o papel, e que a gente cola uma etiqueta no documento, e sai com o QR Code. A pessoa lá no exterior que quer verificar a correção desse apostilamento, ele mostra o celular ali, e o celular já vai indicar
o site de conferência do documento é muito seguro. Eu te digo porque eu recebo aqui... O senhor falou, né? Hoje, com o celular, a pessoa, resolve tudo, né? Eu recebo aqui apostilamentos oriundos do exterior e a gente fica muito desconfiado, porque eles ainda usam, a maior parte dos países ainda usam carimbos e etiquetas, né? Então, você tem que confiar naquele documento. É uma coisa um pouco cega. Com a tecnologia, o Brasil agora está na ponta desse negócio, e eu tenho a impressão que todo mundo que for para o exterior, que seja brasileiro, deve estar sendo muito bem atendido, porque as pessoas ficam com muita confiança num apostilamento feito desse tipo. Então, basta verificar quais são os documentos necessários, trazer o tabelionato. Eu acho que o apostilamento ainda não está sendo feito remotamente, viu? Mas em breve será, tá? Porque a gente ainda tem que ver a tradução juramentada e colar a etiqueta essa no documento. Então, mas em breve será feito também à distância. Legal. Doutor Paulo, riquíssima conversa. Muitíssimo obrigado pelo tempo que o senhor dedicou aqui para a gente, para podermos esclarecer as pessoas a respeito de quantos instrumentos o cartório pode ajudar o nosso cliente, os desejos das famílias, a sua estruturação, a sua organização de relacionamentos, né? Então, até eu aprendi hoje aqui essa questão do namoro, para mim foi novidade e muito legal essa ideia, porque traz uma evolução nas relações, né? Isso é muito bom. Então, quero agradecer bastante o senhor pelo tempo, pela excelente conversa e, enfim, doutor Paulo, muito obrigado. Eu que agradeço, viu? Um bom dia para ti e para todos aí que estão nos assistindo. Um abraço. Tá bom, doutor Paulo, obrigado. Um grande abraço para o senhor e felicidades para a família. Até mais.